Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Os irmãos podem sentar. Nós vamos continuando nosso momento de culto, que é a nossa escola bíblica. E como é a escola bíblica, nós temos tido nessa oportunidade, um desejo muito profundo de estudar de forma diferente a palavra de Deus, entendendo que esse momento é um momento também de pandemia e requer alguns tipos de cuidados diferentes nossos, por questão de prudência. Enquanto discípulos de Jesus, precisamos ser municipais quanto estadual. Nós resolvemos abrir os nossos encontros com alguns cuidados, né? Você de máscara, por exemplo, é um dos cuidados determinados pelos nossos governos municipal e também estadual. E também aqueles cuidados, ali no fundo tem álcool gel, tá? Todo mundo que entrou, se não passou, passe. Quer ir lá, passe à vontade, tá? Não tenha dúvida que você está tendo algum tipo de cuidado aqui. Desde o preparo, desde o momento que nós estamos tendo aqui de culto, está sendo limpo, a igreja está sendo higienizada, né, algumas vezes mais durante os nossos encontros. Então nós estamos tentando tomar todos os cuidados. E um dos cuidados é justamente você estar aqui, nós não estamos separando todas as salas. Claro, teríamos espaço em ar livre para separar salas, o que nós vamos fazendo isso também de forma gradativa, na medida do possível. Mas nós estamos estudando, nós terminamos de expor a carta de Pedro, de 1 Pedro, quando iniciou a pandemia, a quarentena, que não podia se encontrar, nós iniciamos a primeira carta de Pedro. E na semana passada nós terminamos o estudo na primeira carta de Pedro. Quero convidar os irmãos para, na próxima semana, nós iniciarmos o estudo de 2 Pedro. Então nós vamos estudar as duas cartas de Pedro na escola bíblica nossa, até terminar esse semestre. Então nosso estudo da escola bíblica é o estudo da carta de Pedro. Então nós estudamos a primeira carta e agora nós vamos estudar a segunda carta de Pedro, que tem uma outra temática também, tem outros temas bastante interessantes e talvez sejam extremamente contextuais para nós, né? Extremamente contextuais. Fala de apostasia, fala de segunda vinda de Jesus, fala de crises no mundo inteiro, problemas reais das igrejas, num contexto de perseguições, de sofrimentos. Então ela aprofunda outras áreas também na sua segunda carta. Pedro, né, vai aprofundar outras áreas da fé cristã na sua segunda carta. Então eu queria convidar você, no domingo que vem, estar presente, tomando todos os cuidados que nós estamos tendo aqui também, tanto de manhã e também domingo à noite, nosso culto público também domingo à noite. Só que hoje nós não vamos estudar a segunda carta de Pedro, né? Hoje nós vamos fazer um estudo, por quê? Sobre ceia, porque nós passamos uma temporada sem ceia. E talvez aqueles que entenderam, estão compreendendo ou compreendem o sentido da ceia, estavam ávidos por esse momento. Eu quero olhar para se você é um desses que estava ávido para cear novamente, que isso queimava no teu coração, eu quero que você saia daqui hoje mais fortalecido ainda de que ceia é coisa muito séria, é uma bênção, é uma graça maravilhosa, e isso fique muito claro para você, a ponto de você ficar uma pessoa apaixonada por culto que tem a Santa Ceia. Se você já está, isso pode ficar. Meu desejo do meu coração é para que isso fortaleça de tal forma ainda no seu coração, que estão na classe do tanto faz ter ceia. Eu quero dizer para você que você pode hoje sair com algumas convicções sobre a Santa Ceia. Não dá para falar tudo aquilo que permeia uma Santa Ceia, porque o nosso tempo é curto. Mas para você que está no grupo do tanto faz ter ceia ou não, eu queria desafiar você a entender que a ceia é algo profundo para abençoar a sua vida. A nossa convicção teológica, doutrinária, é que a ceia é um meio de graça, legal. A Bíblia não fala de água no televisor. A Bíblia não fala de lenço ungido. A Bíblia não fala de semente ungida. A Bíblia não fala de nenhum
apetrecho para a igreja, para que ela possa colocar nela a sua confiança de que existe um meio de graça. A única expressão é o uso comum e vai para um uso espiritual. A Escritura, no Novo Testamento, o que é graça? É um favor imerecido, é um caminho de abençoar a sua vida de forma imerecida. Se você pegar uma coleção, se quem gosta de história, pastor, me dá um livro de história bom, de história da igreja. Existe uma coleção, um autor chamado Justo Gonzalez. Se você gosta de história, quer se aprofundar nisso, são vários livretos que contam a história da igreja cristã desde os seus primórdios, desde o início ali no século I, da igreja primitiva. Desde aquele momento, ela contando a história. Quando eles tratam a respeito da ceia, em alguns momentos, esse livro está lá acredito que seja no século I, compreende o século anos 100 a 200 depois de Cristo. Existem relatos de homens que falaram que pessoas celebrar a ceia para ver se cura. Não. Eles estavam num ambiente de culto, nas casas, sendo perseguidos, cristãos morrendo por todo jeito, e eles chegavam lá e lembravam o sacrifício de Jesus na ceia, e no momento que eles estavam celebrando esse momento, eles eram curados de enfermidades. A presença de Jesus era marcante na vida deles. Jesus estava ali presente, e as pessoas estavam sendo curadas de enfermidades. Embora nós acreditemos que a presença de Jesus na ceia é espiritual, ela é uma presença real. Essa no âmbito espiritual, ela está aqui. Mas para você que tem vontade, mas ainda não pode cear, e nós vamos descobrir hoje um pouco por isso. O meu desafio para você é que você olhe para a sua impossibilidade de cear hoje, porque você ainda não se batizou, não está alinhado na sua vida com Jesus nesse sentido. O meu desafio para você é que você hoje tome uma decisão. Que decisão? De se tornar um discípulo de Jesus, se batizar e passar a participar desse meio de graça, desse meio que Deus tem para abençoar a tua vida, para transformar a tua vida, para que você possa fazer parte dessa comunhão, desses irmãos que se reuniam desde o início da igreja primitiva, se reúnem até hoje, estão nesse momento em vários lugares do planeta, talvez celebrando a sua ceia, e relembrando aquilo que nós lembraremos aqui agora, e celebrando aquilo que nós vamos celebrar aqui agora, a mesma verdade, que perdura mais de 2000 anos sobre Jesus, que ele morreu. A justiça de Deus foi aplacada na vida de Jesus, e lá na cruz, ele foi alvo de uma justiça que você, como discípulo de Jesus, nunca será alvo. Não na sua punição, porque a punição quem recebeu foi Jesus. E lá na cruz, Jesus olhou para o Pai e disse: Pai, por que me abandonaste? E essa foi a grande punição, que é o desamparo de Deus do Filho. E Jesus olha para o Pai e não vê a presença de Deus, Pai, na vida dele. Ele não podia naquele momento contar com quem ele contava a eternidade. E ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento ele diz tetelestai, que é um verbo grego usado para está consumado. A justiça de Deus está satisfeita. Por que precisava Jesus morrer? Por conta do pecado que uma vez consumado gera a morte, e gerou a morte do Filho de Deus. E todos aqueles que nele crê se tornam participantes dessa sua justiça. Agora não mais a justiça que vem pelo pecado, mas a justiça que vem por Cristo, que é a misericórdia e a graça de Deus. Você pode fazer participante dessa ceia. Mas um quarto grupo de pessoas são aqueles que entenderam o significado da ceia, são apaixonados por significado da ceia, só que tem um monte de gente que ele quer evangelizar, porque o discípulo, ele quer tornar Jesus conhecido para as pessoas.
Ele quer ver a esposa, ou ela quer ver o esposo, ela quer ver os filhos, ele quer ver os filhos, ele quer ver o amigo, o colega de trabalho, a pessoa que está orando já há muito tempo, quer ver essa pessoa entregue a Jesus, quer ver essa pessoa ceando junto com você. Eu quero que você entenda que a ceia é uma grande oportunidade para você. Eu quero que você entenda que a ceia é a grande oportunidade de você fazer isso para as pessoas, fazer com que as pessoas conheçam a Jesus. E para nós entrarmos nesse caminho, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá num texto de Paulo, em Corinto, na sua primeira carta de Corinto, capítulo 11, um texto bem conhecido, talvez de alguns irmãos, mas talvez pouco pregado, porque geralmente a gente recita esse texto na ceia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 17 ao verso 34. Eu vejo que muitas vezes nós recitamos esses versículos, e não vamos entender um pouco melhor o que ele está querendo dizer. E o meu convite é que a gente tivesse um bate-papo aqui hoje, em que eu falo e você escuta esse bate-papo, em que você possa estar entendendo um pouco sobre as características da ceia do Senhor. O que precisamos saber sobre a ceia do Senhor? O que você precisa saber sobre isso? Qual que é a intenção de nós fazermos esse momento? Um ritualzinho que a igreja faz lá uma vez por mês, ou todo domingo, ou uma vez por ano, a cada 3 meses. O que é? Qual que é a essência da Santa Ceia? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, versos 17 ao 34, no texto que nos diz o seguinte: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde possas comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim
de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Essa é a palavra de Deus. Irmãos, vamos entender um pouco do que está acontecendo na igreja de Corinto para Paulo ter que escrever. Porque uma coisa que nós temos que fazer sempre, quando nós olhamos para a Escritura, é assim, o que tem a ver esse texto aqui nesse lugar? Afinal de contas, por que Paulo dá essas orientações sobre Santa Ceia à igreja de Corinto? Qual que era o contexto? O que estava em jogo ali? O que estava por trás desse pano de fundo? Por que Paulo escreve aquela igreja? A gente sabe que Paulo, ele escreveu algumas cartas para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja que possivelmente tenha recebido 3 ou 4 cartas de Paulo. Essa que foi registrada como primeira carta, talvez possa ter tido, os historiadores cristãos dizem que Paulo escreveu uma primeira carta que não foi colocada no cânon bíblico, que eram orientações particulares para aquela igreja. Aquela igreja, ela tinha problemas seríssimos apresentados a Paulo. E quem foi que apresentou? Paulo que plantou essa igreja e foi plantando igreja por todos os lados. Quem foi que foi lá e comunicou Paulo dos problemas daquela igreja? Se você olhar lá no capítulo 1, você vai receber de onde que Paulo recebe a informação, quando ele ouve os irmãos da casa de Cloe, né, versículo 11, você já vai entender assim, pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. A ideia é que os irmãos da casa de Cloe eram próximos do apóstolo Paulo e começou a falar para o apóstolo alguns problemas que estavam tendo naquela igreja. E quais que eram os tipos de problemas que existiam naquela igreja? Dos mais diversos. Morais, relacionais, teológicos, eclesiológicos, o relacionamento deles enquanto igreja. Eles não sabiam nem usar dons espirituais. Olha só. A igreja de Corinto era uma igreja, se você olhar no capítulo 12, que é o capítulo depois desse que nós lemos, era uma igreja que era uma igreja que tinha muitos recursos espirituais, muitos dons espirituais. Não é isso que às vezes a gente gostaria na igreja? Nossa, a nossa igreja podia ser repleta de dons espirituais, pessoas com 1, 2, 4, 10 dons, que quer colocar em prática seus dons. A igreja de Corinto tinha. Só que eles tinham dons espirituais, mas eles não estavam sendo espirituais para gerir esses dons. Os dons que eram para benefício estavam sendo usados para divisão dentro da igreja. O sujeito que tinha um dom de línguas começou a se achar que é mais importante que o sujeito que tem o dom de profecia. O sujeito que tinha o dom de misericórdia não era bem visto porque não aparecia. O sujeito que tinha o dom e ninguém queria o dom de contribuir, porque afinal de contas tinha que mexer no bolso, porque ninguém quer esse dom. Todo mundo tinha os seus problemas, as suas vidas, as suas contas para pagar. E ninguém queria esse tipo de dom, né? Mas Paulo vai e fala sobre a importância da generosidade no meio da igreja. E eles estavam lá todo rusguento lá, porque o Timóteo e alguns homens estavam recebendo para trabalhar na igreja, né, que eram os pastores, recebiam as suas côngoras lá naquele tempo, e todo mundo cheio de rusga. Mas o fulano não, quem prega o evangelho, que viva do evangelho. Eu abri mão de receber de vocês para não ser empecilho. Paulo dizendo, porque no capítulo 9, que é o capítulo, 2 capítulos antes desse nosso, Paulo no capítulo 9 ele vai falar assim, olha, eu abri mão do direito de receber de vocês, porque quem prega o evangelho, que viva do evangelho. Paulo vai falar disso, vai falar assim, olha, eu abri mão desse direito, mas é direito, não é um favor. Então honrar a liderança, honrar pastor, o trabalho pastoral, ele é um trabalho remunerado sim na escritura. Quem inventou isso não foi a igreja evangélica por aí, embora a gente sabe que muitos deturpam o sentido disso e fazem das loucuras para ganhar dinheiro e extorquir os outros. Só que nós temos um princípio que rege toda a escritura. E esse princípio nós não podemos abrir mão. E aí Paulo lá, ele vai resolver esse problema. A igreja de Corinto, que Paulo iniciou, estava com um problema para reconhecer Paulo como apóstolo. Olha que coisa. O sujeito foi lá, trabalhou, plantou a igreja. Depois a própria igreja falou assim, esse cara não é apóstolo não. Esse cara não é de Deus não. Nós não vamos dar ouvido para ele não. A igreja estava cheia de partidozinhos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Se você olhar no capítulo 1, ele já vai dar
lapada nisso. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E tinha um grupo lá que falava que eles eram os de Cristo. Dizem as histórias, os historiadores bíblicos, que esses eram os piores. Sabe por quê? Porque os de Paulo, quando chegava Paulo, eles ouviam Paulo. Os de Pedro, quando chegava Pedro, eles podiam não ouvir Paulo, não podiam ouvir Apolo, mas chegava Pedro, lá, chegou Pedro aqui, está tudo certo. Mas agora aqueles que eram de Cristo, quem que eles ouviam? Eles chegava Paulo, chegava qualquer um para falar, para admoestar. Quem você pensa que é? Eu sou de Cristo. Quem me admoesta é Cristo. Usava da arrogância, da presunção, da soberba, para não aceitar ser pastoreado por ninguém. Historiadores, sobre um dos livros que conta a história desse contexto de Corinto, é um livro chamado Comentário de Corinto, do William Hendrickson, né, que ele vai falar um pouco sobre isso e quais são as fontes históricas disso aí. Então, esse pessoal tinha problemas disso. Mas tinha outros problemas também. Um problema moral, porque a cidade de Corinto é uma cidade portuária. Era uma cidade portuária, então tinha problema moral naquela igreja. Por que tinha moral? Era uma cidade do fluxo comercial da época. Era onde chegava tudo e saía tudo. Tudo passava por Corinto. Corinto era uma cidade muito famosa. Havia templos em Corinto, por exemplo, de imoralidade, que cerca de 1000 sacerdotisas desciam para a cidade para praticar cultos a deuses com práticas de sexo em público. E essas pessoas que praticavam isso, as religiões da filosofia, as religiões gregas, eram pessoas que estavam se convertendo a Cristo e vindo com tudo aquilo que era ranço do passado e carregando com eles, porque por mais que o evangelho nos alcance, nós vamos, uma coisa, o evangelho tem esse negócio, né? Nós saímos do mundo e entramos num processo do mundo sair de dentro de nós. Né? A gente saiu do mundo, converteu, agora é discípulo de Jesus, agora a gente tem um espaço de começar a arrancar do nosso coração todas aquelas influências do passado, do mundo, que vão nos marcando, e muitas nem saem, a gente vai caminhar com elas a vida inteira, fraquezas que foram desenvolvidas ou que foram descobertas depois que você se converte, você vai ter que carregar isso a vida inteira. Por isso que a gente fala para jovem, toma cuidado com as suas decisões quando você é jovem, porque essas decisões vão levar marcas para você a vida inteira, vão levar para você alguns tipos de marcas que você nunca mais vai conseguir apagar, vai ser como um vidro trincado. Tá, trincou, colou, mas você vai olhar lá e você vai ver que tem um trincado. Não passa água nenhuma, mas você vai ver que tem um trincado. E a vida é assim. O sangue de Jesus perdoa de tudo, você vai para o céu, com trincado ou não, mas você terá aquele trincado. Então toma cuidado com as suas decisões, hoje, quando quer jovem. Por isso que a Bíblia diz, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para quando vier os dias maus, as quais você vai dizer assim, olha, eu não tenho mais prazer na vida, porque você vai olhar para trás, ver as lambanças que você fez, e vai falar, me arrependo, por que eu fiz isso? Viver uma vida do que você não tem, é mais ou menos assim, viva uma vida do que você, tome decisões as quais você não tem que se arrepender depois. Isso, é claro, não vale só para jovem, adultos precisam viver assim sempre. Agora, aquela igreja, ela tinha esses problemas, tanto que existe uma afirmação, um dialeto naquele tempo, que eles usavam para toda pessoa que pervertia, que era a pessoa se corintinizou, não tem nada a ver com Corinthians não, tá? A pessoa, quando ela se pervertia, ela corintinizava, tá? Ela corintinizava, pode ser corintiano, viu, Rafael? Não tem problema não. Ela se corintinizava. Então era assim, a pessoa depravou, corintinizou. Seria esse aspecto da depravação. O capítulo 7, por exemplo, de Corinto, eu estou querendo fazer essa abordagem para você entender o problema. O capítulo 7 de 1 Corinto, ele vai falar de problemas a respeito do casamento. E se você vai até para frente, capítulo 6, capítulo 4, olha só o tanto que o povo era depravado. O filho, o pai perdia a mãe morria, e o pai arrumava uma mulher. Era a madrasta do menino. O menino barulhava a madrasta e deitava com a madrasta. Tem isso aqui. Paulo está falando disso. Se você olhar no capítulo 6.
Falei, gente, eu estou vendo isso aí de vocês, não. Eu não estou acreditando que vocês têm coragem de fazer um negócio. Nem no mundo eu acho uma coisa tão sórdida. O filho deita com a madrasta e banana para o pai, se vira pai para lá. Aquele povo era um povo absurdamente imoral. E quem que ele está falando? Igreja. Gente da igreja fazendo isso. Só que tem uma beleza nesse negócio. Olha quem é esse povo. Como é que Paulo trata eles de início? Capítulo 1. Capítulo 1. Olha só. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo, por isso que ele está falando do chamado dele, e após Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, que era o que estava com ele, a quem? Leia aí para você mesmo, pode ler, pode ler alto, não tem problema. Olha só, olha o que ele está dizendo, a igreja de Deus, aquele povo sórdido, como é que ele chama a primeira coisa? É a igreja de Deus. E mais, que está em Corinto. Olha só o que ele está dizendo. Aos santificados em Cristo Jesus. Ele não está falando do futuro, ele está falando de um processo de santificação que já começou. Vocês já são santificados. Para serem chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor dele e nosso. Aquele povo que era sórdido, como é que Paulo trata eles? Como santo. Para aí, pastor. O menino que pegou a madrasta, Paulo está falando que é santo? Sim. O que Paulo estava fazendo na igreja de Corinto? Alinhando o evangelho no coração deles. Pecados todo mundo tem. Dificuldades todo mundo terão, fraquezas todos nós teremos, erros todos nós cometeremos, mas nós precisamos fortalecer a nossa convicção no evangelho que nós acreditamos. Por quê? O que me leva ao evangelho, à vontade de Deus? Não é o moralismo, não é fazer coisa para Deus. O que me leva à vida de santidade é a minha convicção, compreensão de quem é Deus, de quem eu sou, do que Deus está fazendo na história. Deus criou o mundo, esse mundo desconectou, e agora nós, como alvo dessa desconexão, temos que lidar com pecados, com dificuldades, e precisamos fortalecer a nossa fé em quem? Na minha performance? No que eu posso fazer? Não, na justiça e nos méritos de Jesus. É aí que entra o significado da ceia. Aí eu quero que você salta lá de volta para o capítulo 13. Capítulo 11 de 1 Coríntios. Porque aquele povo, eles estavam tão carnais, que eles perderam o sentido espiritual da ceia também. E a ceia era um grande elemento para a saúde da igreja. A compreensão da ceia, correta da ceia, e a sua administração, ela redunda em bênção para a vida da igreja. Eu arrisco dizer que para eles, a reflexão, ao olhar para a igreja de Corinto e perceber o desfoque da ceia, é a maior declaração de que eles estavam totalmente desfocados na sua vida com Jesus. E arrisco dizer para você que entende que a ceia é um tanto faz, é possível que você esteja totalmente desfocado do evangelho também. Porque não entender a profundidade que é a Santa Ceia é não entender o Evangelho. Não ficar ansioso pelo dia da ceia, não desmarcar compromissos para cear, é falta de compreensão da ceia. Evidentemente, nós estamos vivendo um período controverso no nosso tempo. É evidente. Agora também é evidente, quando nós não ceamos e para nós está tudo bem, tanto faz, também é evidente que falta alguma coisa de compreensão nossa a respeito da obra de Cristo. E esse texto, Paulo vai trazer algumas respostas que nós precisamos aprender sobre a ceia. A primeira resposta está no verso, a gente pode identificar aqui no verso 17 ao 22, quando Paulo diz: nisto, porém,
Eu vou ler na edição NVI. Entretanto, nisto que vos vou dizer, não vos elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Olha só, os cultos de vocês estão fazendo mais mal do que bem. Está piorando a situação. Para de fazer culto. A ceia de vocês está prejudicando. Você está se prejudicando com a ceia que você está tomando. E ele vai dizer, em primeiro lugar, que é o que ele vai dizer aqui no versículo 18, antes de tudo, porém, né? Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio que tem mesmo. Vocês são bem simuladinhos, vocês. Fica sempre... Isso é naquele tempo lá, viu, irmão? Nossa igreja não tem esse problema. Entendeu? Estou falando de lá. Pois é necessário que haja divergência, e ele vai mostrar a necessidade da divergência, para que sejam conhecidos quais entre vós são aprovados. Porque o que era a ideia dele aqui? Falando assim, olha, a divisão ela existe. Só que ela tem um benefício, porque ela revela realmente quem ama o evangelho. Porque aqueles que estavam apegados somente com Paulo, aqueles que estavam apegados somente com a pessoa, projetando em alguém a sua espiritualidade, aqueles que se achavam de Cristo, mas eram arrogantes, né? Pelas obras deles se identificava quem era aprovado diante de Deus, quem vivia o evangelho. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor que vocês estão reunindo. Vocês estão reunindo, porque naquele tempo, muitas pessoas perguntam assim, quantas vezes a gente pode cear no mês? Né? Quantas vezes tiver ceia, você pode cear. Naquele tempo, todo o encontro deles, toda reunião, eles ceavam. A ceia era parte do culto, de todo o culto que eles faziam. Reunião, louvores, pregação e ceia. Você vai perceber Paulo falando disso lá em Colossenses, quando o que eles faziam no culto. Então eles cantavam, eles ouviam o evangelho e ceavam. Então havia ceia, todo encontro eles ceavam. Então quantas vezes você pode cear? Quando tiver ceia, você pode cear, irmão. Se nós passar, vamos fazer ceia todo domingo nós vamos cear. Não tem problema nenhum. Tá? Nós colocamos ela uma vez por mês para a questão da banalização, para não cair na banalidade e para ter o maior número de pessoas possíveis que possam participar daquele momento em um só encontro corporativo. É por questão de dinâmica. Não é que é obrigatório ser todo domingo e nem não pode ser todo domingo. Entendeu? Então aí eles se encontravam. E aí Paulo vai falar para eles, olha, vocês não se reúnem para comer a ceia não, gente. Por que não? Olha só. Porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. O que ele estava falando? Olha, vocês estão usando a ceia aí, fazendo ceia, mas vocês estão bagunçando o coreto. Vocês estão bagunçando tudo. Vocês estão chegando para encher a pança. E quem chega primeiro, que geralmente eram os mais ricos, chegavam primeiro, comia tudo e largava de fora os pobres. Esqueciam dos pobres. Era o problema no meio daquele povo. E aí ele vai dizer assim, será que vocês não têm em casa onde comer, ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente não. Nesses versículos nós percebemos uma verdade a respeito da ceia que é essencial e primordial. E qual que é a verdade? A Santa Ceia, ela deve promover a unidade da igreja. A Santa Ceia deve promover a unidade da igreja. É no encontro dos irmãos, onde nós sentamos para cear, é que a unidade está manifesta. É no momento da ceia que eu preciso perceber os diversos irmãos que eu tenho. A unidade, nós todos fazemos parte de um corpo. Por que é importante você estar presente num culto com Santa Ceia? Porque é um momento onde você vai celebrar o ápice da comunhão entre os irmãos, junto da mesa do Senhor Jesus. Onde o Senhor Jesus vai ser anunciado, pregado, e você vai ter a oportunidade de, junto com outros irmãos, demonstrar aquilo que está acontecendo ao longo de toda a história, e que Deus vem fazendo ao longo de toda a história. Tem pessoas que estavam sendo, querido, Martinho Lutero ceou junto com irmãos, João Calvino ceou junto com outros irmãos, os apóstolos ceavam depois da morte de Jesus, eles faziam essas celebrações e ceavam e estavam juntos. Da multidão dos que creram, era todos um só coração, e era na ceia que eles mostravam que eles eram um só.
Então não tinha espaço para deixar o outro de fora, não tinha ninguém se achando melhor do que ninguém no meio daquela igreja, e a ceia era aquilo que promovia a unidade da igreja, e eles estavam se esquecendo daquilo. Aqueles irmãos faziam da ceia um elemento para eles incentivar a discórdia, incentivar as classes, os estágios dos crentes. Esse aqui é crente mais antigo e entra aqui entre nós. Esse aqui é crente mais então entra primeiro. Os crentes mais novos vai esperando aí. A ceia é o lugar onde a gente promove a unidade. A gente precisa promover, e acreditando que a ceia é um meio de graça, é justamente por ela é um elemento em que ajuda na promoção dessa unidade no meio da igreja. Quando Jesus ele ora, no João capítulo 17, já citei aqui isso aqui outras vezes, ele fala para o Pai, ele ora ao Pai, no versículo 1 ao 5, e ele fala: Pai, eu estou aqui consumando a sua obra, tá? Seja o Senhor em mim e eu no Senhor, glorifica-te a mim, para que eu glorifique a ti. Aí ele estava olhando para a cruz, o que ia acontecer, e aí ele olha para aqueles discípulos e fala que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. A igreja precisa de unidade, comunhão. O que ela precisa? Churrasco? Não, ela precisa de Cristo. Estava conversando com os irmãos, né, o Ademilton e o Rafael, no nosso encontro discipulado que teve na sexta para o sábado. Então, nós estávamos falando sobre essa questão quando a igreja ela entende que, as pessoas ela entende que comunhão é um programa da igreja, em que você faz um almoço e as pessoas vêm, e aí se você faz para cobrar para a construção, por exemplo, né, ou para qualquer outra coisa, as pessoas vêm, participam da comunhão, paga o seu ingresso, vai embora e larga os outros irmãos sozinhos resolvendo as coisas todas, juntando tudo e arrumando tudo. Isso é evento acontece isso, existe uma equipe que organiza, e é natural, e sempre precisa de mais gente nessa equipe, viu, irmão? Se você quiser ajudar, pode se candidatar às equipes que tiver. Então, mas isso é equipe, isso aí acontece mesmo, mas isso é programa, isso é um evento, isso não é a comunhão da igreja. A comunhão da igreja é quando ela se aproxima de Jesus. Quando ela ama Jesus, se aproxima de Jesus, ela vai ter comunhão, porque é impossível alguém amar o noivo e querer rejeitar a noiva dele. É a mesma coisa de você querer muito aquele seu amigo, querer muito e o amar e orar para que ele se case. E aí quando ele se casa, você se revolta com a noiva dele e não vai mais tê-lo com ele também. Isso é uma incoerência nossa. A ideia de Paulo era dizer para aquele povo: olha, sobre todas as coisas, a ceia precisa promover no meio de vocês a comunhão. Aí sim, aqui eles estavam sendo convidados não para fazer um almoço de comunhão. Aqui eles estavam sendo convidados para cear na mesa da comunhão. Que é esse momento que nós vamos fazer hoje. Mas uma segunda característica da ceia que esse texto nos mostra, versos 23 ao 25, olha aí na sua Bíblia aí. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Segunda característica que nós podemos perceber nesse texto é que aqui Paulo, está fazendo um alinhamento quanto ao significado da ceia. O que significa a ceia? Qual que é o significado desse ato? Entre outras palavras, o que a ceia, o que nós precisamos saber sobre a ceia? Nós precisamos saber que a ceia é uma proposta, é uma afirmação do sacrifício de Cristo. A ceia é a expressão do que Cristo fez na cruz. Por isso que ele diz, porque recebi do Senhor o que também vos entreguei. E por que Paulo fala que recebeu do Senhor, sendo que ele era um apóstolo fora de tempo? Sendo que ele não viveu e não acompanhou e não seguiu Jesus lá na época do início dos 12, junto com os 12. Por que ele recebeu do Senhor?
Lembra quando ele estava indo para o caminho de Damasco matar crente? O Senhor Jesus apareceu para ele. O que Paulo estava fazendo aqui é dando a chancela do apostolado dele. Cristo teve com ele. E depois ele vai para o deserto. Ficou 14 anos no deserto, tendo seminário. Muitas pessoas dizem que não tem que ir para o seminário estudar a Bíblia porque a letra mata e o Espírito vivifica, né? Como se a letra fosse estudar a palavra de Deus. Pessoas pegam esse texto e falam assim, você está vendo? Você não pode estudar a palavra de Deus, não. A letra mata. Cuidado com essa letra aí. A letra que estava falando era as filosofias mundanas, secularistas. Cuidado com essa letra, que ela te mata. Entre outras palavras, pare de estudar Nietzsche e vai estudar Cristo. Pare de estudar Epicuro e vai estudar Cristo. Pare de estudar homens de filosofias seculares e vai estudar Jesus. Vai saber quem é Jesus. Vai se aproximar de Jesus. É disso que o texto está falando. Então, onde Jesus se revela? Na Escritura. Estude a Bíblia. O texto diz sobre isso. Estude a Bíblia porque dela emana a graça e o Espírito de Deus. E Paulo, quando ele vai escrever a Corinto, ele tinha um problema que o pessoal não reconhecia ele como pastor, como apóstolo. E aí ele escreve para aquele povo e fala assim, olha, eu recebi do Senhor. Então não tem esse negócio que Pedro, que os apóstolos, eu recebi porque Deus me chamou para essa mesma missão. E o que ele havia recebido do Senhor? O que ele faz? É um relato de Mateus capítulo 26, verso 26 em diante, se você olhar lá na sua Bíblia. Ele relata tudo aquilo. É muito provável que Jesus falou isso para ele. É muito provável que Jesus manifestou isso a ele, falou a ele isso nos 14 anos dele no deserto. Mas também é muito provável que ele tenha aprendido com homens que ajudaram ele, como Barnabé. Mas aqui ele está dizendo, eu recebi do Senhor, ele atribui a Deus. Ele recebeu de Deus aquilo ali. Um relato de Mateus 26, verso 26. O que tem lá em Mateus 26, verso 26? A ceia do Senhor, Jesus celebrando a ceia. Ele recebeu aquilo. E olha o significado. O corpo de Cristo sendo expresso no pão, e o vinho é a expressão do sangue de Cristo. A Bíblia ela é cheia de tipologias, de símbolos. E todos esses símbolos querem apontar para Jesus. Quando você vai, por exemplo, para o Antigo Testamento, os símbolos que ocorriam no Antigo Testamento apontavam para Jesus. Aquilo ali do Antigo Testamento não era coisa feita ao vento. Deus fez isso aqui ao vento. Não, por exemplo, o primeiro Adão. Adão, quando Deus criou o mundo, foi lá e fez um homem, deu o nome de Adão. Ele era o cabeça de uma raça natural. Era o cabeça. Quando você olha para Cristo, Paulo, lá em Romanos, vai dizer que existe um segundo Adão, e esse é Cristo. Esse segundo Adão é o cabeça de uma raça também, só que uma raça espiritual. Se você vai no Antigo Testamento, Deus resgata a família de Noé do dilúvio. Deus resgatou aquela família do dilúvio. Quando você vai no Novo Testamento, aquilo ali estava apontando para o novo, Cristo também resgata a igreja do julgamento final. Quando você vai no Antigo Testamento, Abraão oferece Isaque como sacrifício a Deus. E aquilo estava apontando para onde? Para a grande fé triunfante de Abraão. Seja um Abraão, ofereça o seu melhor, sacrifique dinheiro aqui, vamos dar o carro novo aqui para a igreja, vamos lá, temos que construir aqui, irmãos, vamos lá, vamos sacrificar. Não era isso a ideia de Abraão. É óbvio que a generosidade você tem que fazer, senão não acontece, irmão. Você tem que fazer isso mesmo, você tem que ser dizimista, você tem que ser ofertante, mas com outra motivação. Abraão, quando oferece Isaque, era uma demonstração do que Deus faria. Quem morreu lá foi Isaque ou foi um cordeiro? Você sabe o que Deus estava mostrando? Gente, do mesmo jeito que Abraão ofereceu o filho dele, eu vou oferecer o meu filho para salvar, porque eu tenho um filho que será pai espiritual de toda essa nação. Quando você vai para Deus libertando o povo da escravidão do Egito, estava lá o povo preso, tantos anos no Egito, aquele povo vai ser liberto. Deus liberta Israel da escravidão do Egito. E Cristo, qual que é o apontamento disso para Cristo? Cristo liberta o povo de Deus da escravidão do pecado. Estava falando hoje aqui com o grupo discipulado, olha, Jesus, a justiça de Jesus para nós, ela é tão aplicável, que ela faz com que a gente olhe para Jesus e fale, cara, é um Deus amoroso demais. Não dá para não amar um Deus desse, que simplesmente me amou e aplicou a justiça dele em mim, me libertou e mais, me pega e fala assim, ó, tira de mim aquilo que me prende. O que me prende? Desejos estragados me prendem. Desejos estragados me prendem. Todo ser humano nasce
inclinado para o mal. Davi vai falar isso no Salmo 51. Eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. A gente é um carro desalinhado. Aí vem Deus, me liberta, me perdoa desse pecado e me liberta da prisão dele. Sabe por quê? Como que me liberta? Pastor, eu tenho minha fraqueza ainda. Mas você está tranquilo aí em sair pecando à vontade? Está vendo do que Deus te libertou? Porque se Deus não tivesse te libertado, você estava pronto para pecar à vontade aí, não estava nem aí. Deus te libertou da condescendência com o seu próprio pecado, você não aguenta mais. E você pode até passar por dias de luta, de pecado, pode errar. Mas lá no seu coração terá um Espírito Santo que estará comunicando a vontade de Deus na sua vida, porque Ele te libertou da prisão do pecado. Agora, se você peca deliberadamente, está tudo certo, irmão, fica tranquilo, você ainda está caminhando para o inferno ainda. E você precisa do encontro com Jesus. Você peca, está tudo certo, beleza, sou assim mesmo, nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. E no final fala Gabriela, está tudo certo. Não é as Gabrielas da igreja não, gente do céu, me perdoe. É porque tem uma música. E as pessoas, elas vão levando a vida delas. Sou eu mesmo, o fiel medidor da balança dela é ela e as vontades dela, não é o evangelho, está errado. Aquele que Jesus disse, aquele que não quer vir após mim, aquele que quer vir após mim, se negue, toma a sua cruz e siga-me. E outra oportunidade ele vai falar, quem não deixar pai, mãe, irmãos, família, bens, prazeres, nesse mundo, não é digno de mim. Não é que você assim, eu gostei da filosofia de Jesus, mas tem umas coisas, não, você não é digno de chegar perto de Jesus. Senhor, mas eu fiz isso, se você morrer, Jesus vai olhar para você e vai dizer assim, apartai-vos de mim todos que praticam a iniquidade, porque a iniquidade é diferente de um pecado. A iniquidade é você saber e você não está nem aí para aquilo. Você não está nem aí para aquilo. Aquilo não pesar você. E é justamente desse peso que Jesus nos tira, de querer pecar deliberadamente. De repente começa a nascer em nós uma vontade de nos aproximar de Jesus, de querer ser batizado, de querer me envolver com o reino de Jesus, com a realidade do reino de Jesus. Cara, é mais ou menos aquilo que acontece, eu creio que aconteceu na vida de todos aqueles que entregaram a Jesus. Chega um dia que a vida não satisfaz mais. Chega um dia que as coisas, que os sonhos, que os planos não são suficientes. Chega esse dia. Isso pode chegar com 10 anos, com 5 anos, com 15 anos, com 20 anos, com 16 anos, como começou a chegar, a brilhar essa luz comigo, 17, 18 anos, 30 anos, 50, 100 anos, no último dia da sua vida. Isso pode chegar a qualquer momento, mas chega. Para aqueles que o Pai está entregando ao Filho, chega. Quando você olha para o Antigo Testamento, a partir daquele momento com Abraão, a partir do momento do Éden, e a partir do momento que foi estabelecido os sacrifícios, o sacrifício do cordeiro sem mácula, sem pecado nenhum, sem defeito nenhum, na Páscoa, era para quê? Para apontar o sacrifício de Jesus, uma vida reta e também sem mácula, que ia morrer, que não tinha culpa nenhuma. O povo dava para ver a cara das ovelhas morrendo, os cordeirinhos morrendo, sem falar nada, mudo, indo para o matadouro. Jesus foi do mesmo jeito para o matadouro. O tabernáculo e a arca da aliança do Antigo Testamento não é para a gente pegar um tabernáculo e colocar aqui, uma arca e colocar aqui, não é para isso não. Não é para isso. Isso é uma apostasia do tempo atual. Judaizantes evangélicos fazendo isso, colocando quepá, colocando lenço, estolas sacerdotais. Isso é uma afronta contra a pessoa de Cristo, porque tudo aquilo que existia era apenas para apontar para Cristo. E o que o tabernáculo tem a ver, e a arca da aliança tem a ver com Cristo? A presença santa de Deus no céu, nada mais. A presença santa de Deus. Esse templo aqui não é um tabernáculo em que nós não podemos falar, nossa, não tira os bancos da igreja não, vai fazer um jantar aqui dentro da igreja, nossa, que pecado, vai fazer um jantar dentro do templo do Senhor. Isso aqui não é o templo do Senhor, somos nós, juntos, vidas reunidas. E nós estamos aqui olhando para o templo maravilhoso de Deus, na Nova Jerusalém, lembrando de Apocalipse 21 e 22, nós estamos olhando para frente, lá na glória. Mas também,
o sacrifício de Jesus, os sacrifícios diários e anuais que eram feitos pelos animais no Antigo Testamento, apontava para o sacrifício final e perfeito de Jesus pelo nosso pecado. E aqui entra o sentido da ceia. Por que Jesus estabelece a ceia? Era para mostrar, está vendo? Tudo aquilo que acontecia, vai acontecer comigo. Eu vou morrer. Mas eu vou ressurgir. Porque a minha vida e o meu sangue será derramado em favor de muitos. O que Paulo ensina àquele povo era que eles precisavam entender que a ceia apontava para o sacrifício de Jesus. Por isso que ele diz, olha o que Jesus disse, o corpo e o sangue refletido no vinho. Terceiro ensinamento, verso 26 e 27, olha aí na sua Bíblia. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue. Muitas pessoas pegam esse texto e falam assim, pronto, indignamente é aquele que tem pecado. Se eu tiver pecado, eu estou indigno. Pequei hoje antes de sair de casa. Engraçado, né? Só de afirmar aí já é incoerente, né? Porque assim, pô, pecado que você viu ou pecado que você não viu? Se esse indignamente tem a ver com pecado, na verdade a gente não pode cear nunca. Não tem tempo que você viu o pecado. Ficou sem pecar. A ideia de Paulo aqui, quando ele junta aquilo que ele vinha falando lá no versículo 17 ao versículo 22, era que o indignamente é quando você vai olhar para aquilo ali e não entender que existem efeitos espirituais daquilo que você está fazendo. Então, por isso, você precisa considerar a comunidade, a união, o que a ceia, você precisa considerar o que a ceia promove e o que ela representa. Ela promove a unidade e ela representa a morte e o sacrifício de Jesus. Quando ela não promove a unidade e quando ela não anuncia ou apresenta verdadeiramente o seu significado, que é a morte e ressurreição de Jesus, ela perde o seu sentido. Portanto, ela perde os seus principais efeitos. E qual é o principal efeito da ceia? Olha o versículo, o efeito da ceia na vida do povo. Porque sempre que comerdes desse pão e beberes desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Terceira coisa que a gente precisa saber sobre a ceia. A Santa Ceia produz efeitos espirituais. O efeito espiritual positivo o principal, é o anúncio de Jesus até que Ele venha. Quando nós ceamos, por que é importante? Por que a gente coloca assim, culto do amigo num dia de ceia? Por que nós colocamos isso? Culto do amigo no dia de ceia, porque o pastor achou bonitinho, tem que colocar lá no dia de ceia. Tá, é porque quer ornamentar a igreja, porque a liderança quer fazer. Não, irmão. É porque a ceia, nós estamos fazendo o quê? Anunciando Jesus, até que Ele venha. É um dia espetacular para você convidar o seu amigo. Quando tudo voltar ao normal, ficar tranquilo. Você chamar o seu amigo para sentar do teu lado, para estar com você, para você mostrar para ele com a sua atitude de estar ceando. Quando a igreja ceia, é o momento em que ela está anunciando a morte de Jesus, e anunciar a morte de Jesus é evangelização. Nós estamos evangelizando quando estamos celebrando a ceia corretamente. Nós estamos anunciando a ceia. Nós estamos demonstrando quem é Jesus, e isso produz esse efeito maravilhoso da evangelização. Só que ele tem um efeito negativo, que é aquele que come indignamente, não compreendendo o seu significado, e também não considerando o que promove em termos de comunhão, come e bebe juízo para si. O sujeito vai cear num ódio no coração do irmão que entregou a ceia para ele, ou quem ministrou a ceia. Hoje foi Paulo, eu queria que fosse Pedro. Hoje foi Apolo, mas eu queria ser ceia pelo próprio Jesus aqui. Como é que satisfaz o coração desse, irmão? Totalmente desfocado. Então, terceira consideração sobre a ceia ela produz efeitos espirituais.
E uma quarta e última consideração da ceia, versículo 28. Talvez a gente podia, é uma continuidade. Examine-se, pois. Então, como é que nós praticamos a ceia, né? E aí teria o quarto significado e último. A ceia, ela precisa ser administrada corretamente. E como administrar a ceia corretamente? Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e faça o quê? Coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há dentre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não come em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quanto às demais coisas, eu vos ordenarei quando vou ter convosco. A ceia precisa ser administrada corretamente. Existem alguns indícios aqui de como nós administramos a ceia corretamente. Primeira atitude da ceia, ela é você e Deus. A ideia é, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por que que Paulo manda falar isso para os outros? Porque aquele povo, no momento de ceia, como era uma igreja dividida, cheia de partidozinhos, aquele povo estava assim, ceando e olhando para um lado do outro. Nossa, aquela irmãzinha ali que estava ali no boteco ali ontem está ceando. Nossa, mas aquele irmão ali está fazendo... Toma nem vergonha na cara. Vai ceando, safado. Olha para o outro, ficava aquele olhar, um para o outro. E Paulo olha para eles, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Avalie o teu coração. A ideia do avaliar a si mesmo, a falta de autoanálise, fazia com que aquelas pessoas começassem a olhar pecados dos outros, ou limitações dos outros, ou pior, desconsiderava os outros. O que estava acontecendo ali era que eles estavam fazendo da ceia um jantar. É fato que, pela história da igreja, a ceia não era só um copinho assim, nem só um pãozinho pequeno. Pela história da ceia era um pouco maior. No entanto, eles faziam as suas mesas e chegavam as pessoas antecipadamente e comiam tudo e deixavam os outros sem. E por isso que ele vai dizer, se você tem fome, fica em casa. Come em casa primeiro antes de vir cear. Tem pessoas que precisam participar desse mesmo momento. Ou seja, a ceia ela precisa ser administrada corretamente, com uma avaliação profunda do coração e uma consideração profunda a respeito dos outros que estão ceando comigo. Eu preciso me avaliar. O autoexame é o momento onde você vai olhar para dentro de você, das suas incoerências, das suas conveniências, das vezes que você virou as costas para Jesus, negou Jesus na semana, no dia, ou tem negado a Jesus. É nesse momento que você vai olhar para você, é nesse momento que você vai lembrar do quanto Jesus foi misericordioso, salvando e convencendo você do teu pecado, convencendo você da justiça e do juízo. É nesse momento que você vai se avaliar, esquecer os outros, esquecer as outras pessoas, outras coisas. É o momento de um autoexame, de um olhar para dentro. É o momento de arrependimento, de quebrantamento seu e de aproximação do Senhor pelo meio correto, que é Jesus e o seu sacrifício. Agora, se você no momento que examina você olha e percebe, não sei se você já teve esse negócio, você olha e percebe, examinou, pediu perdão, o Senhor me perdoe, e realmente você está arrependido daquilo e disposto a começar de novo e não errar mais. E de verdade, estou falando com um sujeito que está realmente mudado e transformado. Olha, mesmo assim, parece que esse pecado me pesa muito. O que eu tenho a dizer para você é que você precisa aperfeiçoar mais a sua convicção em o que Jesus fez na cruz por você. Porque se você acredita que o sangue de Jesus é possível e tem a força de te perdoar de todos os pecados, ora, se você se examinou, se você chegou diante dele, o que você está esperando para cear?
Existem muitas pessoas que simplesmente por conta de alguns pecados que cometeram, mesmo depois de arrependidos, elas não ceiam, a menos que você não esteja disposto a viver diferente. A menos que você esteja dizendo assim nesse momento, se você se sente impossibilitado por conta de algum pecado, você estaria dizendo assim: olha, eu sei do meu erro, estou errado e não quero mudança. Por isso não vou cear. Agora, se você sabe do seu erro, está disposto a viver uma caminhada com Jesus, você só tem uma possibilidade: cear. Por isso que ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. Não é assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e se der, você come. Não. E coma. Participe. De que forma que nós podemos colocar em prática isso na nossa vida? Claro, vamos participar da ceia agora. Esse é o momento. Mas existem outras aplicações que a gente pode fazer disso para a nossa vida. A primeira, e talvez simples de fazer, não falte mais culto de ceia, ou com Santa Ceia. Não falte culto algum, que nós já nos encontramos tão pouco, mas muito menos um culto com Santa Ceia, que é o momento que você vai celebrar a sua unidade com Cristo e a sua unidade com os irmãos. Segundo, avalie sua vida nesse momento que nós vamos cear. Avalie mesmo, seja sincero, comece a dar nomes de pecado. Já experimentou dar nomes de pecado para o Senhor? Fala para o Senhor: eu menti. Eu falei que ia fazer isso, não fiz. Ou eu prometi que ia fazer, sabendo que não ia fazer, mas prometi, para defender minha reputação. Senhor, eu menti para o meu cônjuge, eu menti para os meus filhos, eu menti para os meus pais, eu menti. Ou, Senhor, eu olhei o site que não devia. Eu fiz isso. Senhor, eu não estou organizado nas minhas finanças. Fale para o Senhor que você não é generoso. Assume, Senhor, eu não sou generoso. Eu preciso ser. Me ajude a ser. Senhor, eu não oro como deveria, e isso é pecado de omissão. Senhor, eu não estou meditando a tua palavra como deveria, eu preciso disso. Fale, eu estou te citando exemplos para você falar para Deus. Talvez nenhum desses se encaixa no que você precisa hoje, tenha que falar para Deus hoje. Mas encontre aquilo que você tem convicção de que é errado e você está fazendo, ou você deveria fazer e está errando em não fazer. E comece a fazer hoje. Fala: Senhor, me ajude nisso. Não me perdoa, Senhor,